Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje nós vamos falar sobre a entrada do planeta Saturno no signo de Peixes. Saturno é um planeta que demora 2 anos e meio em cada signo. Ele fica 2 anos e meio em cada signo. Por isso que existe o retorno de Saturno, que dura 29 anos, né? Então, para ele fazer a volta toda ali no zodíaco, ele demora 29 anos para isso. Então, Saturno estava no signo de Aquário e aí ele acabou de entrar no signo de Peixes. Há alguns dias atrás ele entrou no signo de Peixes e vai passar 2 anos e meio nesse signo. Então, a gente vai falar aqui o que significa isso, né? O planeta Saturno é um planeta que ele vai pedir pra gente maturidade. Ele vai pedir não, né? Ele tá no nosso mapa e ele tá pedindo algo já pra gente desde que a gente nasceu no nosso mapa, né? Todo mundo tem um Saturno no mapa. E aonde ele está no seu mapa, ele te pede isso. Mas esse é um trânsito que está acontecendo para todo mundo, né? Saturno entrando em Peixes. Então todos nós, como coletivo, a gente vai sentir essa energia. É um chamado. Saturno nos chama, porque ele chama para a gente ser mais comprometido, para a gente ser mais disciplinado naquilo ali, para a gente criar uma maturidade, para a gente ter mais realização naquilo. Então, vai ter um chamado de uma, assim, a gente vai sentir uma necessidade de ser mais responsável com aquilo ali. Vai ter um grande chamado e é no signo de Peixes. Né? Então, o que é o signo de Peixes? Né? O signo de Peixes, a gente inclusive tá com o sol em Peixes, né? A gente tá numa lunação pisciana. Tem um vídeo nesse canal aqui sobre a lunação que a gente tá vivendo pisciana. E aí eu falo um pouquinho mais sobre isso lá, dá uma olhada se você se interessar. Então, Peixes é um signo da espiritualidade, um signo da conexão com o todo. Saturno vai pedir que a gente se conecte com o todo, com algo além da gente mesmo, né? Com algo além do físico. Então, Peixes é esse signo que é algo do sentir, né? Mais abstrato, da espiritualidade mesmo, da noção de que há algo a mais do que a gente vê, né? Então vai ter um grande chamado, todos nós vamos sentir esse chamado. E aí o que muda, né? O que vai mudar para cada um vai ser um pouquinho diferente, porque vai estar passando em determinada casa do mapa. E aí é isso específico. Essa parte específica vocês podem comentar aqui, se vocês têm acesso ao seu mapa. Se você não tem acesso ao seu mapa, tem interesse de saber como fazer o mapa online, né? Gratuito. Eu explico no meu Instagram. Você pode me seguir lá no Instagram, eu falo sobre autoconhecimento lá, sobre astrologia. O arroba é Renata Bust, né? De Bustamante. É Renata Bust o arroba. E aí lá eu tenho um destaque explicando como faz o mapa no astro.com. Então se você quer isso, vai lá. Se você não já tem o seu mapa, dá uma olhada na casa onde está Peixes. No grau 1 de Peixes ele tá ali, o Saturno tá ali no grau 1, então essa casa você pode comentar aqui, eu falo um pouquinho sobre ela se você quiser. Falo um pouquinho sobre os assuntos dessa casa, que aí vai ser de forma específica direcionados para você. Mas a gente está falando de um modo geral aqui em Peixes, ele vai trazer essa necessidade pra gente, essa sensação de uma necessidade da gente se envolver mais espiritualmente, da gente trazer mais organização nisso, né? Mais estrutura. Então ele vai pedir realmente responsabilidade. Vamos nos responsabilizar pela nossa espiritualidade, né? Então o que é essa maturidade de Saturno espiritual, né? É a gente entender realmente que tem outras coisas acontecendo que a gente não vê, né? Que tem um propósito por trás de tudo, tem um porquê. A pessoa que ela desenvolve, porque pra gente desenvolver a nossa espiritualidade, a gente é um espírito em essência, né? Mas é preciso realmente a gente estar consciente dele, né? Então, Saturno vai pedir essa consciência maior espiritual. Quando a gente está desenvolvendo a nossa espiritualidade, a gente fica mais forte na vida. A gente fica com uma sabedoria maior, né? Então a gente entende mais a vida, a gente entende mais os acontecimentos,
né, as dores, a gente consegue aceitar mais a dor e sofrer menos, ser menos levado, assim, pelos acontecimentos da vida, sabe? Vai pedir também uma maturidade emocional, né? Então, a gente saber entrar em contato com as nossas emoções, a gente sentir, a gente se permitir sentir, né? Muitos de nós não sente, não quer sentir. Eu também já fui essa pessoa que queria negar a minha emoção. Eu sentia uma raiva, eu falava, não posso sentir raiva. Eu sei que é desconfortável as emoções, né? É algo que não é gostoso, as emoções fortes, raiva, tristeza, é algo desconfortável. Mas a gente lida com as emoções de uma forma mais madura, sentindo mesmo. É sentindo e percebendo o que essa emoção está me trazendo aqui, qual o recado. Né? Tem uma perspectiva muito legal que uma pessoa falou, que ela falou assim, que é bem óbvio, né? A emoção está me mostrando que eu não estou em contato com a minha essência. Então é um indicativo, está me direcionando para eu voltar a estar em contato com a minha essência, né? Então, Saturno vai ter essa chamada, assim, dá uma olhada para suas emoções, entende o que elas estão te dizendo, para onde elas estão te direcionando, né? Qual é a causa? A emoção sempre tem, a emoção é efeito, mas tem a causa. A causa da emoção, na maioria das vezes, é um pensamento, são os pensamentos que a gente está tendo, né? Ou então não, eu ia falar uma situação, mas uma situação acontece, tem um pensamento sobre aquela situação, tem uma interpretação da situação. Então eu julgo que ela é ruim e aí eu gero uma emoção. Tudo bem, a gente tem como sentir menos emoções? Tem como a gente tá menos oscilante, né? Então isso também vai ser um trabalho a ser feito, mas não é pra gente ficar muito mal quando a gente sente uma emoção. Pelo contrário, é pra gente apenas acolher. Sentiu emoção, acolhe. O que é acolher, né? Muito bom a gente falar sobre acolhimento, porque Peixes é esse signo do acolhimento, né? Peixes tem a parte elevada de Peixes é sentir e fazer uma limpeza. Então, Peixes tem essa capacidade de sentir muito grande e se limpar. Se não está se limpando, está na distorção do signo. A ideia é que seja feita uma limpeza, porque é um signo de energia mutável, em que aprende com aquilo e deixa ir. Então, deixa ir. Então, a limpeza emocional muitas vezes é feita com a própria espiritualidade, né? Vou me limpar emocionalmente, eu vou entrar em contato aqui com a minha espiritualidade, eu vou trazer uma meditação, eu vou fazer uma prática espiritual, eu vou deixar ir. Muitas vezes a gente só tem que deixar ir um acontecimento. Algo acontece, a gente fica ali remoendo, aí fica com aquela emoção, né? Então vai trazer muito forte um impulso, assim. A sensação é de que assim, ó, você precisa olhar para isso. Vai vir essa sensação para todos nós, tá? Porque a Saturno não vai deixar barato, não vai assim, tá de boa, você não quer seguir esse chamado, de boa, não, você vai sentir que você precisa seguir, né? Como que a gente sente que é preciso seguir? Muitas vezes quando se torna algo insuportável, algo na nossa vida, nos nossos hábitos, nos nossos padrões ali, torna tão insuportável, tão doloroso, que a gente precisa mudar, que a gente sente esse impulso de eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar isso. Então esse vai ser o chamado, né, de maturidade espiritual, maturidade emocional, compaixão. A gente vai ser muito chamado a desenvolver nossa compaixão, né? Então é um momento da gente ter mais compaixão sobre a gente, né? Então compreender que a gente é humano, que a gente sente essas emoções, que a gente tem os padrões, que a gente tem as limitações, que a gente erra, e ter uma compaixão com isso. Parar de ter um julgamento, né? Esse julgamento que vai drenando a nossa autoestima, né? A gente vai ficando muito para baixo, a nossa autoestima vai lá para baixo, porque a gente se julga tanto, né? Então,
o bom que o Saturno vai chamar assim, vamos fazer, vamos agir, vamos concretizar essa prática espiritual. E é tão incrível que é muito maravilhoso, né? Esses chamados são muito maravilhosos porque eles nos fazem ser excelentes, né? Saturno é essa excelência. Como que eu posso ser excelente nisso aqui, né? A gente tem essa vontade, né? Como eu falei, cada um tem um Saturno no mapa. No signo que está o Saturno lá no seu mapa, você tem uma grande vontade de ser excelente naquilo. Há um chamado constante na sua vida sobre aquele signo. Né? Então, voltando para peixes, essa compaixão, essa compreensão, sabe? É o perdão. É entender realmente, gente, é entender que a gente é humano, que a gente erra, que o outro erra. Então, é trabalhar esse realmente não julgamento, né? E isso faz crescer a nossa espiritualidade, né? Então, faz crescer o nosso amor mesmo. É um signo do servir emocional, que no fim das contas, a gente trabalhando tudo isso que a gente falou aqui, maturidade espiritual, maturidade emocional, acolhimento, compaixão, conexão com o todo e com os outros, a gente vai desabrochando o amor, né? O sentimento de amor e a prática de amor, né? Vai trazer muito essa necessidade da gente praticar a espiritualidade, sair de uma ideia espiritual, sair apenas da ideia de Deus, sair da ideia da religião, né? Das ideias, dos dogmas, né? Porque eu tenho tal religião. Sim, e a prática espiritual, né? Como que ela está se dando, essa prática? Tá, beleza? Então, né, a gente vai ficar até mais ou menos 2025, 2000, quase 26, com esse aspecto, pra gente, com esse chamado, pra gente desenvolver, né, essas qualidades de Saturno, pra gente se tornar excelente na energia de peixes. Beleza? Então, se você já tem acesso ao seu mapa, se você sabe qual é o símbolo do signo de peixes, dá uma olhada lá no grau 1. Saturno está ali no grau 1 de peixes. Em qual casa tá do seu mapa? Comenta aqui pra mim. Vou só dar um exemplo. O meu peixes começa na 7. Começa na casa 7. A cúspide do signo de peixes corta na 8, mas o grau 1 está na 7. Então ele agora está movimentando a minha casa 7, que é a casa das parcerias, né? A casa das relações que tem uma parceria estabelecida, seja um relacionamento amoroso, seja pai e mãe, filho e mãe, filho e pai, sejam sócios, seja cliente e prestador de serviço, de produto, parcerias, né? Então tá pegando nessa casa, se você já tem essa casa 7 e aí no seu mapa, com peixes. É sobre isso, é sobre desenvolver essa energia pisciana nessa área das parcerias, né? Gerar mais conexão nessas parcerias, né? Então, é isso. Se quiserem, comentem aqui a casa de vocês. Aí eu comento os assuntos, tá? E vamos embora. Então, gente, estrutura. Uma dica final tá pedindo estrutura, né? Saturno. Para vocês terem uma ideia, Saturno rege o Capricórnio. Então, é o planeta parecido com o signo de Capricórnio. Pede estrutura, pede organização. Como é que eu posso me organizar para ter uma vida espiritual? Para ter essa constância nesse desenvolvimento espiritual, né? A gente vive, a gente acorda e vai viver a vida, a gente pode trazer essa prática durante a vida, não precisa necessariamente fazer uma meditação ou yoga, apesar de que isso seria muito bom, orar, entrar realmente, sentir a energia divina dentro de você, né? Meditar,
fazer yoga, fazer terapias, né? Fazer terapias, entender suas emoções. Isso é um trabalho muito importante a ser feito, né? A gente deve fazer isso, faz muito bem e isso aumenta realmente a nossa espiritualidade, o contato com ela, né? Porque se a gente não faz isso, fica desafiador a gente trazer essa energia de acolhimento, de servir, né? Apenas vivendo a vida. É claro que a gente pode fazer isso, então eu esbarro com alguém na rua, eu acolho aquela pessoa, eu sou gentil, eu dou um sorriso, eu faço uma gentileza, eu acolho os meus amigos emocionalmente, eu compreendo, eu gero uma conexão maior com as pessoas da minha família. Isso pode ser feito também, isso é muito. Mas para a gente fazer isso, tem que ter uma ajuda. Tem que ter uma ajuda de uma meditação, de uma prática, de uma yoga, né, de um reiki, para que a gente floresça cada vez mais, vai desabrochando essa espiritualidade, né? Porque é bem difícil que a gente consiga ser essa pessoa, né, acolhedora, compassiva, que conecta, se a gente não está fazendo, olhando para dentro, trabalhando individualmente para transbordar depois pro coletivo essa energia, tá? Então, beleza, uma ótima temporada de Saturno para todos nós e até o próximo vídeo.